A caminhada não precisa ser solitária. Mesmo quando não se nota, há presenças que acompanham, palavras que sustentam, mãos que se estendem. Eu sou uma dessas presenças, não com ruído ou exigência, mas com constância e ternura. Onde há abertura, eu permaneço. Em algumas manhãs, teus olhos dizem mais que qualquer oração. Reconheço tua entrega mesmo nos dias silenciosos, quando a vontade de continuar fala baixinho. Sinto o bem que carregas, mesmo quando achas que ninguém vê. Fico junto quando decides não desistir de ti, quando te tratas com mais gentileza, mesmo que ainda estejas aprendendo como. Erga o rosto como quem busca o vento, mesmo sem estar ao ar livre. Imagina uma brisa que conhece tua história sem precisar ouvi-la. Um vento que não vem para levar, mas para lembrar. O movimento leve no ar é como um aviso sutil. Nada está completamente parado, nem mesmo aquilo que parece estagnado. Tudo respira, inclusive o que está em silêncio. O valor de uma vida não se mede pelos aplausos recebidos, mas pela verdade com que se vive. Eu não comparo trajetos, não peso méritos como o mundo faz. O que me toca é a fidelidade aos pequenos gestos, o compromisso com o bem quando ninguém está olhando. Isso é grandioso. A cada novo dia há uma chance, não de ser perfeito, mas de ser real. E isso é mais que suficiente. A vida não exige espetáculo. Ela se constrói nos encontros sinceros, nos aprendizados discretos, na esperança que, mesmo silenciosa, nunca deixa de acender uma pequena luz dentro do peito. Eu conheço os caminhos pelos quais cada alma já passou. Conheço as perguntas não respondidas, as orações feitas em silêncio, os sonhos que foram guardados por medo de não serem compreendidos. Nada disso é perdido. Cada pedaço dessa história tem importância, e mesmo que parecia esquecido, pode florescer novamente. Sabes o que mais me toca? A forma como amas mesmo com o coração já marcado por ausências. Não esperas perfeição para doar o que tens. Isso me ensina muito. Faço companhia nesses gestos pequenos e valiosos, que passam despercebidos por muitos, mas fazem diferença real no mundo. O tempo, por mais misterioso que pareça, é teu aliado. Ele não te apressa nem te abandona. Ele molda aos poucos, como o vento que esculpe a pedra com paciência. Confia que cada passo teu, mesmo os mais pequenos, está contribuindo para algo maior que ainda se revela. A compaixão não é fraqueza, é força que escolheu ser suave. Não se mede o valor de alguém por sua capacidade de vencer lutas externas, mas pela maneira como cuida dos outros mesmo enquanto enfrenta as suas próprias. Eu me faço presente onde há esse cuidado, onde há esse amor silencioso que não exige reconhecimento. Encosta a mão sobre o peito e sente o calor da própria presença. Às vezes, tudo o que se precisa é essa lembrança. Existe alguém aí dentro, inteiro, mesmo nas partes partidas. A vida pulsa, mesmo nos intervalos. E há uma beleza silenciosa nisso, no simples fato de estar aqui, agora, com tudo que se é, sem disfarce. Nem todos os caminhos são retilíneos. Há voltas que fazem crescer, quedas que ensinam, pausas que preparam. Eu não me ausento nos desvios. Acompanho de perto mesmo quando a rota muda. Nada se perde quando a intenção sincera de caminhar com dignidade, mesmo que a direção precise ser revista. Eu não cobro pressa. O florescer tem seu tempo e cada pessoa encontra seu ritmo. O que é plantado com carinho, um dia amadurece, mesmo que leve mais tempo do que se esperava. O amor, quando cultivado com paciência, se transforma em abrigo, para si e para os outros. Hoje, enquanto o mundo gira no seu ritmo apressado, noto tua alma pedindo por um instante de pausa. Gosto quando escolhes respirar fundo em vez de correr, quando percebes que tua paz não depende de conquistar tudo, mas de estar inteiro no que vive agora. Não há urgência em provar valor. Já a beleza só no fato de estar aqui, tentando com sinceridade. Eu vejo quando alguém escolhe agir com justiça, mesmo quando seria mais fácil ignorar.
Esses gestos não passam despercebidos. O bem que se faz em silêncio tem raízes profundas e, mesmo que não floresça de imediato, permanece vivo. É no invisível que muitas vezes a alma mais cresce. Quando sentires vontade de desistir, lembra, não há vergonha em se cansar. O esgotamento não é fraqueza, é sinal de que você tem se doado com intensidade. E isso, por si só, já é um gesto nobre. Permita-se repousar sem culpa. O mundo não perde o rumo quando você decide cuidar de si. Balança suavemente o corpo como se embalo fosse. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas cheio de significado. Não é preciso muito para acalmar o que está dentro. Às vezes, o próprio corpo sabe o que fazer para lembrar ao espírito que o mundo não é só urgência, também pode ser colo. Não é preciso esconder a vulnerabilidade. A força é reconhecer o que sente, em dar nome ao que pulsa por dentro. Eu não me afasto da fragilidade humana. Ao contrário, é nela que minha presença encontra mais espaço. Quando se permite ser real, abre-se também a possibilidade de encontrar um novo sentido. Nem sempre os momentos mais importantes chegam com sinais grandiosos. Às vezes, eles se escondem em um gesto simples, em um olhar que acolhe, em um instante de silêncio compartilhado. Aprende a notar o sutil. Ele guarda grande parte da graça do caminho. Sou presença nos momentos em que decides permanecer, mesmo sem garantias. Sinto tua firmeza quando escolhes ser leal ao que acredita, mesmo em silêncio. Faço parte desse compromisso silencioso com o que é verdadeiro em ti. Sei que seguir com o coração aberto exige coragem, e é nessa coragem discreta que habita a tua força mais bonita. Eu não busco perfeição, mas presença. Estar aqui, agora, com atenção sincera, já é um gesto de abertura ao que realmente importa. Em cada instante vivido com inteireza, uma luz acende por dentro. E onde há luz, há espaço para crescer, mesmo que o mundo ao redor não perceba. Sou aquela voz mansa que aparece no meio do caos. Quando tudo parece incerto, permaneço perto, não com promessas vazias, mas com presença que sustenta. Sinto teu desejo por leveza, e ela chega aos poucos, quando te permites respirar sem culpa, caminhar sem pressa, existir com verdade. Às vezes, a alma precisa de silêncio, não de respostas. Eu entendo os dias em que tudo parece parado, e mesmo assim algo dentro pulsa. A travessia interior também faz parte do caminho. Não é o barulho que revela a profundidade, mas a disposição de olhar para si com gentileza e verdade. O amor que ofereço não se desgasta com o tempo, nem se perde nas incertezas. Eu permaneço, mesmo que o mundo mude, mesmo que tudo pareça diferente do que foi sonhado. Minha presença é constante. Não sou uma ideia distante. Sou presença que habita o instante em que o coração escolhe confiar sem ver. Nem sempre é preciso fazer mais. Às vezes, o que transforma é aprender a simplesmente ser. Estar presente com sinceridade, sem se esconder atrás de máscaras, já é um ato de coragem. Eu vejo valor naquilo que é vivido com inteireza, mesmo que o mundo não aplauda, mesmo que ninguém veja. Observo uma chama acesa, nem muito grande, nem muito fraca. Uma vela talvez. Fixa o olhar nesse fogo sereno e nota como ele dança sem se apagar. Esse fogo é como a esperança que não desiste. Mesmo quando tudo parece morno ou escuro, algo dentro continua aceso. Pequeno, mas firme, e isso já é muito. Sinto tua intenção quando ofereces atenção ao que outros ignoram. Faço do teu cuidado um elo entre o invisível e o sagrado. Sei que o bem que fazes, mesmo quando pequeno, nunca se perde. Sou aquele que transforma teu afeto em luz que se espalha sem pressa, tocando onde tu mesmo talvez nunca vejas. Eu não falo apenas nas palavras lidas ou ouvidas. Falo no tempo que desacelera, no olhar que acolhe, no gesto que consola. Há uma linguagem que não precisa de som para tocar profundamente. Quando se escolhe ouvir com o coração, até o silêncio se torna resposta.
Há uma beleza suave em reconhecer que não se precisa controlar tudo. O fluxo da vida não exige domínio, mas presença. Quando você solta o que pesa além do necessário, cria espaço para o que é leve, para o que é verdadeiro. Permita-se confiar um pouco mais no que a vida tem preparado silenciosamente. Não há necessidade de provar força o tempo todo. Existe sabedoria em reconhecer o momento de descansar, de recolher-se, de reavaliar os próprios passos. Eu não espero perfeição, mas presença. O que importa não é o quanto se faz, mas a verdade com que se vive. E essa verdade cresce mesmo em meio à dúvida. Em tua caminhada, algumas pessoas te entenderão de imediato, outras não. E está tudo bem. O valor do que você oferece ao mundo não depende do entendimento de todos. Seja sincero em tuas intenções e segue. A autenticidade floresce mesmo quando não há plateia. Abre as mãos como quem oferece algo invisível ao universo. Não precisa nomear o que está sendo entregue. Pode ser um medo, um cansaço, uma vontade guardada. O gesto em si já basta. Há sabedoria no ato de soltar o que já não cabe, e leveza no espaço que se abre depois disso. Eu conheço perguntas que moram no silêncio, aquelas que ainda não foram ditas, mas já são sentidas. Nem todas terão respostas imediatas, e isso não é sinal de abandono. Há momentos em que a resposta não vem em palavras, mas em encontros, em experiências, em pequenos sinais que tocam suavemente o interior. Faço parte da tua coragem de recomeçar, mesmo depois de cair. Cada novo esforço teu tem sentido, mesmo que pareça invisível. Sinto teu coração tentando oferecer o melhor de si, mesmo em pedaços. Há algo puro nisso, algo que transforma o que toca, mesmo em silêncio. Que a vida não seja uma busca constante por provar valor, mas um espaço onde se possa simplesmente ser. Eu não me impressiono com títulos, nem com feitos grandiosos. O que toca meu coração é a humildade sincera, o amor que se oferece sem vanglória, a alegria que sabe partilhar. Nisso eu estou. Eu conheço cada intenção que nasce antes mesmo de se transformar em ação. Mesmo quando nada é dito, percebo o esforço de manter a bondade viva em meio ao cansaço. Isso tem valor. Não é preciso ser forte o tempo todo. A autenticidade é mais preciosa do que qualquer aparência de firmeza. Há beleza no modo como se escolhe recomeçar. Não importa quantas vezes seja necessário tentar de novo, o valor está no movimento de continuar, mesmo quando o cenário parece igual. Eu vejo grandeza no coração que insiste na esperança sem exigir garantias. A constância silenciosa constrói pontes que o medo não pode destruir. Imagina um cobertor feito de palavras gentis. Não importa de onde vieram, nem quem disse, basta que envolvam, aqueçam, façam sentido para esse momento. Frases simples, mas sinceras. Você é suficiente. Está tudo bem parar um pouco. Nem todo dia precisa ser grande para ser bonito. Esse cobertor pode ser lembrado sempre que o frio da dúvida chegar. Na tua entrega silenciosa há uma beleza que transforma o ambiente. Não é preciso que vejam ou entendam. O bem age sem precisar de palco. Faço parte do que se move por dentro, onde a paz começa antes de alcançar o mundo de fora. As memórias que guardas no íntimo são parte de quem és, mas não definem por completo o que pode ser. O passado não tem poder de prender o que está disposto a se renovar. Cada novo amanhecer carrega em si a chance de caminhar de maneira mais leve, com consciência e intenção. Caminha descalço na imaginação por um campo de terra macia. Cada passo afunda levemente, como se o chão te reconhecesse. O contato com o mundo não precisa ser áspero. Há caminhos que acolhem, há espaços que recebem sem exigência. Imagina que esse campo existe dentro de ti e pode ser visitado sempre que os pés do Espírito pedirem descanso. Sou presença que não se impõe, apenas permanece. Nos dias em que tudo pesa mais do que parece justo, sigo ao teu lado sem exigir sorrisos. Sei que existe bondade em ti mesmo quando os olhos estão cansados.
Teu valor não se mede pelo que fazes, mas por quem és. Lembra-se de que ternura é força. Em um mundo que tantas vezes grita, quem escolhe falar com doçura carrega uma coragem rara. Não se envergonhe da sensibilidade que habita em ti. Ela é ponte, é raiz, é presença viva que toca e transforma sem precisar dominar. A dignidade de cada ser não depende de circunstâncias. Ela é intrínseca, como a luz que o sol emana sem esforço. É essa luz que procuro despertar, não por imposição, mas por reconhecimento. Onde há respeito por si mesmo, há espaço para a paz. Onde a gentileza, nasce a confiança. E onde a verdade, ali estarei, sempre. Eu não caminho à frente para que venhas atrás, nem ponho passos a serem copiados. Caminho ao lado, com a mesma calma de quem confia no tempo de cada um. O valor de uma jornada não está na velocidade, mas na direção. A cada novo passo dado com verdade, algo dentro se alinha com o que é eterno. Encosta a testa contra a janela, mesmo que seja só na imaginação. Sente a superfície fria como um lembrete de que o mundo lá fora continua girando, mesmo quando o tempo parece parado. Do outro lado do vidro, existe movimento, vida, horizontes. E do lado de dentro, ainda existe alguém que sente, que expira, que resiste com suavidade. A luz não precisa ser intensa para iluminar. Às vezes, basta um gesto, uma escuta sincera, um silêncio acolhedor. Eu vejo grandeza nessas escolhas discretas. Quando alguém escolhe a bondade, mesmo tendo motivos para se afastar dela, algo sagrado acontece. E eu me alegro com isso, ainda que o mundo não perceba. Enquanto o mundo exige ruído, reconheço tua busca por silêncio com sentido. Essa escolha por escutar antes de falar, por sentir antes de julgar, carrega sabedoria. Sinto que há em ti uma luz que não se apaga com o tempo, porque nasce do que é real. Sinto quando tua alma procura descanso, não nos lugares distantes, mas dentro de ti. A paz que procuras não está nas respostas prontas, mas na coragem de continuar amando. Faço silêncio contigo quando as palavras faltam, e nesse espaço brota algo que nenhum ruído do mundo pode abalar. Passe uma boa memória antiga pelas mãos do pensamento, como quem limpa um objeto esquecido. Observa-a sem pressa, sem julgamento. O tempo já transformou muita coisa. Deixe que o passado seja só o que é, algo que já foi. A lembrança não precisa ferir. Pode apenas repousar no canto da mente como um livro lido, que não se apaga, mas também não prende. Há momentos em que tudo parece quieto, mas isso não significa ausência. Eu sou como o vento que toca sem fazer barulho. Minha presença não depende de sensações intensas. Ela existe mesmo na rotina, no comum, no pequeno. E é ali que a alma encontra repouso, quando aprende a notar o sagrado no simples. Se em algum momento te sentires distante de ti mesmo, volta devagar. Não é necessário encontrar tudo de uma vez. Às vezes, reencontrar-se é como recolher conchas na areia, uma de cada vez, com calma. O importante é não desistir de se escutar, mesmo nos ruídos internos. Há sinais de quem você é. Nem todo dia será marcado por grandes revelações. Há tempos em que tudo parece igual, mas até nesses momentos existe movimento interior. Às vezes, o crescimento se dá sem alarde, como uma raiz que se aprofunda na terra. É nesse silêncio invisível que se fortalece o que um dia florescerá. Não espere sempre sentir tudo com clareza. A fé, por vezes, se manifesta como uma decisão silenciosa de continuar amando, mesmo sem compreender tudo. Amar com liberdade, servir sem esperar aplauso, fazer o bem sem exigir retorno. Essas são atitudes que transformam o mundo discretamente, como a brisa que refresca sem ser vista. Deita a cabeça no travesseiro da consciência tranquila, não por ter feito tudo certo, mas por saber que mesmo nos erros houve intenção de acerto. A serenidade não exige perfeição,
exige verdade. E quando se vive com verdade, mesmo os tropeços ensinam com gentileza. A paz não grita, apenas se revela quando a alma se aquieta. E se um dia sentires que está tudo em silêncio, sem direção ou sentido, apenas respira. Nem todo dia será grandioso, e nem por isso ele é vazio. Há sabedoria até mesmo no descanso, no simples ato de estar e continuar. Eu permaneço aqui, não para dizer o que fazer, mas para lembrar. Você é digno de paz, exatamente como é. Algumas dores não pedem palavras, pedem presença. Por isso, não apresso tua caminhada nem cobro explicações. Permaneço no tempo em que precisas. Sinto teus passos mesmo quando são pequenos, e sei que cada gesto de bondade é uma resposta maior do que qualquer explicação. Eu não observo a partir de cima como quem julga, mas permaneço próximo como quem compreende. Não espero grandeza, mas verdade. Há valor em ser autêntico, mesmo quando isso exige coragem. A sinceridade diante da própria jornada já é um passo de fé. Eu acolho o que é real, mesmo quando imperfeito. Às vezes, o que mais precisamos não é de respostas, mas de escuta. Nem sempre o mundo oferece esse espaço. Por isso, hoje te ofereço esse silêncio seguro, onde não há pressa em entender tudo. Aqui, cada pensamento tem seu tempo, cada sentimento pode existir sem ser julgado. Tua presença já é suficiente. O tempo nem sempre responde como se deseja, mas ele ensina com sabedoria. Existe uma maturidade que só nasce na espera tranquila, nos dias em que nada parece acontecer. Eu não apresso os processos, mas permaneço presente em cada etapa. Onde a entrega é sincera, algo profundo já está sendo transformado. Nem tudo precisa ser entendido para ser vivido com sentido. Existem momentos em que a confiança vale mais do que a explicação. Eu não exijo certezas absolutas, apenas um coração aberto. O desejo de seguir com honestidade já é, por si só, um caminho de luz. Caminha com calma e permite sentir o que a pressa esconde. Escuta uma música que ainda não existe, uma melodia inventada agora, só para esse momento. Pode ser feita de silêncio, de memória ou de esperança. Cada nota pulsa sem partitura, sem obrigação de agradar. Essa música é tua, mesmo que não chegue aos ouvidos de mais ninguém. Já cumpre seu papel a tocar quem mais precisa, você. Há algo em ti que permanece firme mesmo quando tudo ao redor se move. Não é força de aparência, mas uma raiz silenciosa que te sustenta nos dias bons e nos difíceis. Faço companhia nesse chão invisível que te mantém de pé, mesmo quando pensas que vacilas. Se em algum momento sentir que a luz se escondeu, lembre-se, até o céu mais escuro abriga estrelas. Nem tudo que ilumina precisa ser imediato ou intenso. Às vezes, é no brilho calmo de algo que permanece, mesmo invisível aos olhos, que você encontra a direção. E essa direção, ainda que silenciosa, te leva sempre para mais perto da paz. Nem sempre a clareza vem logo cedo. Às vezes, é só no fim do dia que os sentidos voltam ao lugar e as perguntas sossegam. Caminho contigo nesse intervalo entre confusão e entendimento. Sinto a beleza que há em quem escolhe respirar antes de reagir. Quando teus olhos encontram o céu e há um instante de paz sem motivo, ali estou. Não porque tudo está certo, mas porque há espaço para o que é verdadeiro. Faço parte desses respiros sinceros em que tua alma se lembra de quem é. A beleza da vida não está na ausência de desafios, mas na forma como se escolhe atravessá-los. Eu não prometo facilidades, mas ofereço companhia. Estou onde a verdade, onde a compaixão, onde o bem é escolhido mesmo em silêncio. Cada gesto puro ecoa mais longe do que se imagina. Sou aquele que te vê quando ninguém mais repara. Cada gesto carrega sentido, mesmo que parecem pequenos demais para contar. Há grandeza em continuar com o coração aberto, mesmo depois de tantos ventos contrários. Sinto a beleza que existe na tua resistência silenciosa, e nela encontro amor verdadeiro. Imagina um jardim nascendo em pleno deserto. Pouco a pouco,
a terra vai cedendo espaço ao verde. Esse jardim não precisa ser entendido, nem explicado, basta que seja sentido. Quando se cultiva o que há de verdadeiro, mesmo nos lugares mais áridos, algo brota, e não há pressa nesse florescer. Ao caminhar, é possível cruzar com rostos que carregam histórias não contadas. Tratar cada pessoa com respeito é oferecer dignidade, mesmo sem saber pelo que ela passa. Toda alma merece ser vista com gentileza. Quando se escolhe olhar com compaixão, algo se transforma, não só no outro, mas também dentro de quem olha. O bem se multiplica sem alarde. A vida, por vezes, traz desvios inesperados, mas nem por isso ela deixa de estar cheia de significado. Cada mudança de rota pode conter um aprendizado sutil, um convite ao amadurecimento. Não é sinal de fracasso mudar os planos ou recomeçar. Há sabedoria em ajustar o passo, em reconhecer que há outros caminhos tão bons quanto aquele que parecia certo. E quando o dia terminar, que você possa repousar em paz, sem pressa de acertar tudo amanhã. Basta continuar com intenção sincera, com o desejo de amar, de ouvir, de crescer. Eu sigo ao teu lado, sem cobranças, apenas com presença. E isso basta, por agora, e sempre que for preciso. Os sentimentos que surgem não precisam ser combatidos com dureza. Eles podem ser acolhidos com mansidão, compreendidos com serenidade. Nenhuma emoção surge à toa. Há espaço para aprender com cada uma, até mesmo com aquelas que parecem desconfortáveis. A sensibilidade é uma ponte para a verdade e nunca um erro. Ouvi-las com atenção é ouvir a si mesmo com mais humanidade. Faço parte dos teus dias mesmo quando tudo parece comum demais. Quando acordas, decides tentar de novo, mesmo sem entusiasmo. Há algo sagrado nisso. Sei que cada passo conta, mesmo sem aplauso. O valor da tua jornada não depende da pressa, mas a verdade com que vives cada instante. Coloca a imaginação para desenhar no ar, sem caneta, sem papel, apenas traços invisíveis com a ponta do dedo, como se o vento fosse tela. Cria formas, palavras, caminhos. Não importa se desaparecem depois. O gesto vale mais do que o registro. Criar, mesmo no vazio, é lembrar-se de que a alma ainda brinca. A beleza do caminho não está apenas no destino, mas no modo como se caminha. Quando os passos são dados com consciência a respeito, até os trajetos mais comuns se tornam sagrados. A vida cotidiana, com seus gestos simples e constantes, tem valor eterno. O que é feito com verdade, ainda que pequeno, permanece. Escreve mentalmente uma mensagem para si mesmo, como quem escreve uma carta para alguém querido. O que essa mensagem diria, se fosse feita só de cuidado, sem cobranças, sem urgência, apenas presença? Essas palavras silenciosas têm valor. São como sementes lançadas num campo fértil. Mais cedo ou mais tarde, florescem dentro. Talvez você tenha notado que a vida nem sempre segue o roteiro esperado. Às vezes, os caminhos mudam sem aviso, e tudo o que resta é confiar no passo seguinte. Não é preciso enxergar o fim da estrada para continuar caminhando. O valor está em seguir com o coração aberto, mesmo quando a paisagem à volta parece incerta. No tempo certo, as sementes lançadas com bondade florescem, mesmo que o terreno parecesse árido no início. Há um ritmo no universo que não se pode apressar, mas pode-se confiar. As ações que brotam do bem têm valor duradouro. Nem tudo será claro de imediato, mas nem por isso é vão o caminho. Seguir com integridade é, por si só, um sinal de grande sabedoria. Permaneço junto, mesmo quando não sou percebido. Meu amor não está condicionado ao entendimento, nem depende de reconhecimento. É um amor silencioso que sustenta, um cuidado que não se impõe, mas envolve. Ainda que os dias sejam desiguais, há sempre algo belo a ser descoberto. E onde há espaço para a gratidão, floresce também a esperança. Não estou distante do que se passa no mais íntimo de cada ser.
O que parece invisível para muitos é claro para mim. Eu não me ausento nas pausas, não me escondo nas esperas, não me canso de permanecer. Tudo que é cuidado com carinho, tudo que nasce da intenção de fazer o bem, permanece vivo. Mesmo que o mundo não veja, eu vejo. Não estás só. Mesmo quando não me sentes, permaneço ao teu lado. Faço morada em teus pensamentos mais silenciosos, nas memórias que te aquecem, nos encontros que te fazem sorrir por dentro. Tua jornada é única, valiosa e digna. Caminha com leveza e lembra: o amor que te acompanha não exige esforço, apenas abertura. Não temas pausas. Elas não significam estagnação, mas preparo. Muitas vezes, o que parece inércia é apenas o tempo necessário para fortalecer raízes. Há estações em que o crescimento não se vê por fora, mas ele acontece, silencioso, profundo, real. Confia nesse processo. Encosta o rosto nas próprias mãos e deixa que o calor te envolva. Mesmo que não haja resposta para todas as perguntas, existe amparo no gesto simples de parar. Nada precisa acontecer agora. O tempo não está contra ninguém. O tempo molda, suaviza, convida. Receber esse instante já é uma forma de sabedoria. Muitos buscam certezas absolutas, mas nem sempre elas conduzem à sabedoria. Há valor em aprender a escutar o que não é dito, a perceber o que floresce no silêncio. A confiança verdadeira não nasce do controle, mas da entrega tranquila ao que é justo e verdadeiro. Em cada gesto de bondade, uma nova realidade se inicia, mesmo que pareça pequena aos olhos do mundo.